Bem, boa noite novamente. Bem-vindos à parte final mesmo dessa metodologia de atendimento para finanças pessoais que eu uso lá no programa Doutor Finanças. Então, a última parte é a parte de fruição. Eu costumava chamar também de usufruto, mas fazendo algumas pesquisas para obter material de suporte a essa ideia de usufruto, eu reaprendi, quer dizer, eu tive novo acesso a esse tipo de terminologia do campo jurídico, que é bem específico. Então, eu preferi trocar a palavra de usufruto para fruição. É a mesma coisa. Tá? E, em se tratando de usufruto ou de fruição do patrimônio líquido que a gente tiver juntado durante a vida, uma das variáveis é justamente se a gente vai deixar ou não herança. E, em caso de deixar herança, isso vai acontecer na nossa vida aí. Chama-se processo sucessório ou simplesmente sucessão. O que é sucessão? É a transferência de bens, direitos e obrigações aos herdeiros. Ok? Então, querendo ou não, nós vamos passar por um processo sucessório. Sejam como herdeiros, quer dizer, nossos pais, avós, etc., vão passar bens, direitos e obrigações para a gente, e nós vamos passar bens, direitos e obrigações para os nossos descendentes. Ok? Então, existe uma percepção de que isso deve ser feito ainda com um estado de saúde mental razoável, né, para que você possa efetivamente ter uma destinação mais adequada dentro do que você quer. Né? Então, é interessante fazer isso antes de começar um processo degenerativo da nossa cabeça, né? Chamado de demência. Nós vamos ficando dementes com o tempo. E eu cheguei a comentar que, no meu caso, em função do planejamento que eu tenho para mim, em função da expectativa que eu tenho para a minha vida, é em torno dos 85 anos. Já considerando que essa data deve ser uns 10 anos antes da minha morte. É o que eu estou com a expectativa. Né? Então, a minha ideia é não só consumir tudo que eu tenho para consumir até essa idade, ou se eu tiver mais do que eu entender que vai ser possível de gastar, ou que eu queira gastar, eu vou, obviamente, passar para os herdeiros. Okay? Inicialmente, eu não gosto muito dessa ideia de herança, porque não cabe muito na minha cabeça, racionalmente, eu estou sendo só emocional, não racional, não emocional. Não cabe muito na minha cabeça um procedimento que eu possa deixar, por exemplo, um apartamento para um filho, ou para cada filho. Eu acho isso um desperdício de recurso. De duas maneiras, tanto que eu vou ter que abrir mão de consumir esse valor para mim, isso é um desperdício, e, segundo, como eu mostrei em alguns exemplos, quando você considera 3 gerações, né, onde um avô passa para o filho dele, que é o pai do neto desse avô, esse do meio aqui já recebe muita coisa de mão beijada, já não tem ideia do esforço que a pessoa que passou para ele fez, e o neto muito menos. Né? Então, é muito comum essa questão de que uma determinada herança passando de 2 gerações para 2 gerações para baixo, é bem provável que ela se perca, digamos assim. Tá? Então, esse seria o segundo motivo. Então, eu acho que não vale a pena abrir mão desse consumo para passar, e acho também que quando você passa, você causa um pouco de sensação de que a pessoa não teve aquela, não lutou por aquilo, então não vai cuidar tão bem quanto você cuidaria. É óbvio que existem exceções, e eu estou falando para uma grande parte da população que
não tem, assim, uma renda muito alta. Você tendo uma renda muito alta, normalmente você acumula muitos bens e direitos. E aí se torna até um pouco difícil você pensar em gastar tudo. Seria realmente, talvez até um pouco difícil. Eu dei alguns casos extremos, como é o caso lá do Jeff Bezos da Amazon, que não sei se está certo, mas o que se falou lá é que um dia de faturamento dele, o dinheiro de um dia de faturamento dele, ele não consegue gastar em toda a vida. Então, existem casos assim. Então, dentro dessa parte de fruição, tanto que eu chamo essa parte de fruição e sucessão, eu venho trazer aqui algumas questões para vocês. Como isso... Sem contar também que vai contra o próprio princípio meritocrático da coisa. Sim, completamente. Isso que você falou, quando eu raciocino... Isso. O filho pode até entender o valor do trabalho, o neto poderia até entender também, mas do tipo, o que essas pessoas acrescentam para a sociedade, sabe? Eu acho que você provavelmente fez, você teria feito e morreu, beleza, e fez pela sociedade. Agora você deixou um rastro de pessoas que não fazem nada pela sociedade. Até que ponto isso não diminui a benesse que você fez quando estava vivo? Sim. Tem uma das leituras que eu fiz, eu realmente não vou lembrar qual foi agora, ele tratou esse ponto como criar um império, né? Seria um dos pontos da educação financeira, da independência financeira. Chega um ponto de acumulação de riqueza, digamos assim, que ele é suficiente para você, e é até aí que cobre o que eu acho que deve ser. Né? Você não, assim, na minha concepção, não é interessante você gerar riqueza para passar. Eu acho legal você gerar riqueza para consumir para si, né? Para gerar felicidade para você na época de aposentadoria. Eu acho isso interessante. E aí ele coloca nos passos para a educação financeira que esse marco ele é bem identificado, quer dizer, você tem uma determinada quantidade de coisas que vão suprir bem a sua vida e pronto. E ele fala que a partir desse ponto, você seria o ponto seguinte, digamos assim, fora desse domo que sustenta você durante a sua vida, né, que ele chama de império. Bom, se você quer passar o império para frente, então você, independentemente da idade que você tiver, digamos que você atinja esse ponto que eu estou falando, aos 38 anos, né, você tem dinheiro suficiente para bancar você e seu parceiro ou parceira até o final da vida de vocês, e você continua fazendo investimentos, comprando e vendendo, sei lá o quê, então você vai gerar mais do que necessário para a sua existência. Né? Então, isso seria o que ele identificou como um império. Então, você vai construir uma coisa enorme, né? Vai comprar empresas que vão dar lucro, você vai comprar mais empresas que vão dar lucro, você vai comprar mais empresas. Então, o seu trabalho vai ser supervisionar gerentes que vão administrar a sua riqueza. Né? Então, sei lá, uma rotina do tipo, uma vez por semana você atende 2, 3 gerentes seus, que cada um está cuidando de 50, 80 milhões de reais que você tem investidos em algum lugar. Essa seria a sua agenda. Né? Então, eu acho isso, assim, isso não é aplicável para a maioria das pessoas. Como eu atendo pessoas que são assalariadas, têm dificuldade de lidar com dinheiro, essa é uma situação até que muito improvável de aparecer para mim. Então, dentro desse esquema de consumir massa crítica, lembrando que massa crítica é um termo que o Gustavo Cerbasi tratou num dos livros dele, se não me engano, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, ele falou lá sobre esse termo, massa crítica. É o bolo de riqueza que você junta para consumir nessa fase oportuna de aposentadoria. Tá? Então, para mim, essa massa crítica tem que estar limitada à sua vida. Bom, então, passando disso, tem a sucessão. Vamos ver algumas coisas que tem aí sobre sucessão. Então, o que é a sucessão? Destinação de patrimônio. Tá? Então, entendendo aí como patrimônio, o conceito na contabilidade, conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, quando o nosso pai falece e ele tem, sei lá, 1 milhão em bens, mas tem 400 mil em dívida, a gente tem que saber que
se nós vamos herdar bens e direitos, nós vamos herdar também as obrigações. Então, parte dos bens e direitos vai ter que quitar as obrigações, e por aí vai. Se o total de obrigações é maior do que os bens e direitos, nem vale a pena. Então, se essa pessoa que faleceu tem 400 mil em obrigações e tem 80 mil em bens e direitos, não vale a pena. Você vai pegar 80 mil e vai esvaziar para pagar os 400. Então, não adianta. Tá? Então, isso daqui é algo que deve ser administrado durante a vida. Né? Se você sabe que vai receber herança, para facilitar essa transferência desse patrimônio para você, isso daí deve ser observado. Né? Já que tem as obrigações, seria interessante alguns esforços no sentido de quitar as obrigações antes da pessoa falecer. Bom, se essa sucessão é feita em vida, a ideia é que seja mais fácil, né? É mais rápido e é mais barato. Lembrando que você pode ser que tenha... E não é nada ruim, assim, nada estranho a gente pensar nisso, mas é razoável que a gente tenha um testamento atualizado a cada ano. Mas, cara, como é que eu vou ter um testamento com 25 anos de idade? Bom, se você já tem um carro, se você já tem um apartamento, se você já tem uma empresa, é interessante sim, porque o testamento, ele é um manifesto de vontade, de última vontade sua, entendeu? Então, em caso de você não poder mais falar, pelo fato de estar falecido, esse testamento vai tentar dar uma aproximação do que você teria feito se pudesse falar. Okay? Então, e aí, de novo, é muito estranho tratar desse assunto. Caramba, por que eu vou fazer um testamento? Né? Testamento lembra morte. E a gente precisa tratar desse assunto, e a minha sugestão é que faça isso de maneira com um pouco de humor, né? Então, eu já vi pessoas que tratam da pastinha da morte, né? Então, nessa pastinha da morte tem todos os documentos, todo o passo a passo para o caso do falecimento da pessoa que vai passar bens naquela família. Então, às vezes vai fazer uma cirurgia, aí não sabe se vai retornar da anestesia, não sabe se vai ter alguma complicação, vai ficar em coma, ou vai falecer, sei lá. Então, de uma hora para outra, uma coisa ruim pode acontecer. Então, ter um testamento é importante. Digamos que você só tenha um carro, tem um bem pequeno, de pequeno valor, mas o procedimento de fazer um testamento uma vez por ano, isso já vai entrando na sua rotina de finanças pessoais ao longo da vida. Então, quando você tiver 40, 50 anos, você já terá feito vários testamentos, já sabe muito bem como fazer isso. Né? Então, é melhor do que você chegar, quando tiver com a minha idade, 57 ou quase 60, você começar a pensar sobre isso. Então, é melhor a gente já se acostumar mais cedo. Então, muito importante, possibilidade de alterar algum plano antes da execução. Então, se você não faz em vida, faz em morte, você não tem como fazer alterações. Então, às vezes, você tem, por lei, digamos assim, que destinar para 5 pessoas. Mas uma dessas pessoas, você, se pudesse, não destinaria. Okay? Então, o que você faz? Você faz em vida você pode fazer o que você quiser. Ponto. Okay? Já depois da morte, quem entra em campo é a lei. Então, a lei tem lá, 50% é para os companheiros e companheiras e 50% é para os filhos, quaisquer que sejam os filhos, dentro ou fora do casamento, essa confusão toda de família que hoje em dia existe. Tá? Então, é muito razoável você já entrar numa determinada fase onde você vai começar a ter problema de cabeça, você já ter passado praticamente tudo que você tem que passar. Não tem mais nada para fazer. Você só vai administrar a sua aposentadoria, que vai entrar na sua conta, e você vai destinar ela para custear o seu estilo de vida. Né? Para morar, para fazer despesas de hospital, ou de enfermagem, sei lá o quê. É comum no final da vida. Então, essas alterações aqui, elas são interessantes. Tá? Irá atender 100% à vontade de quem faz a destinação. Então,
em vida. Isso é muito bacana. Se você for ver, provavelmente, dentro de todo mundo aqui, que está reunido aqui agora nessa aula, deve conhecer um caso de briga em família depois da morte de alguém que vai destinar bens. Então, é um problema recorrente, ele costuma ocorrer muito. E é um ponto negligenciado. Por quê? Porque o início, a motivação para tratar disso é a nossa morte. E, até onde eu sei, ninguém gosta de falar sobre isso. Então, mas a gente precisa falar. Tá? Então, a ideia é colocar humor. Olha aqui. Melhor fazendo referência a ele com humor. Eu costumo brincar, né? Desse jeito. Eu não quero pensar na hipótese de morrer e deixar dinheiro para o Ricardão. Né? É uma forma de brincar com isso. E, brincando com isso, o assunto ele se torna um pouco menos ácido para mim. Entendeu? Então, essa é uma das maneiras. Né? Outra maneira é tentar falar disso várias vezes. Né? Ó, eu vou falecer e a gente tem que resolver isso. Tratar disso como se estivesse tratando da troca do pneu de um carro. Né? É claro que a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra. É claro que a gente não consegue fazer isso sem se sensibilizar. Mas é necessário. Pois não, pode falar. Tem nem questionamento não, que em relação ao segundo ponto, quer dizer, que está escrito irá atender em 100% à vontade de quem faz a destinação. Eu tinha lido há um tempo atrás, eu posso estar enganado, é claro, que no caso em relação à herança, né, a sucessão da herança, desculpa o redundância, mas, por exemplo, a pessoa não tem, obviamente não, a pessoa não tem exatamente total liberdade para fazer essa sucessão. Porque, por exemplo, se eu não me engano, 50% dos bens, dos bens e direitos dessa pessoa tem que ser destinado a pelo menos uma pessoa da família. Tem um lance desse tipo. São herdeiros legais. Herdeiros legais. Sim, exatamente. Mas você está falando isso, se não me engano, é depois da morte. Sim, exato. Então, antes da morte é que tem essa questão da vontade, que aí você faz o que você quiser. Não, acho que não, professor. Acho que Também mesmo fazendo um testamento. Em vida? Isso, o testamento tem um limite, você não entende? Não, mas assim, sentido. Digamos, eu estou vivo agora, tenho 1 milhão. Aí eu quero pegar 200 mil reais e dar para uma pessoa, não posso? Não, você pode. Você pode, você só não pode dar 600 mil. Ah, tá. Exatamente. Não, tá. Mas mesmo em vida, então, eu tenho que obedecer isso. Assim, não, desculpa. Desculpa, nada que... Você pode dar, você pode gastar, fazer doação, o que você quiser. Só que o que não pode é você fazer um testamento, mesmo que você faça um testamento em vida, dizendo que 600 mil não vão para nenhum dos herdeiros por direito da lei, você não pode, esse testamento em vida, mesmo em vida, não vai valer, porque é mais de 50%. Agora, se você quiser fazer uma doação enquanto você está em vida, sem ser testamento, você pode gastar tudo, pode torrar tudo. Então, mas disso que você acabou de falar, eu tenho uma ideia que, ok, né? Você citou do testamento, mas o testamento vai ser usado depois da minha morte. Ah, sim. A minha dúvida é, feito o testamento ou não, se eu quiser pegar 80% dos bens que eu tenho e doar para uma pessoa, eu posso. Ah, sim, não, então, claro. Nesse testamento em vida, ele vai ser respeitado parcialmente. Não, eu sei. Mas para ocorrer o que você está falando, eu preciso ter morrido. Uhum. Esquece isso, estou falando, estou vivo ainda. Ah, tá. O testamento pode existir, mas eu não vou usar. Uhum. Vamos lá, se eu fiz um testamento doando 80% do que eu quero para fulano, eu sei que não pode. A lei vai falar, ó, ele doou 80%, mas só pode metade. Ah, então, isso aí, exatamente. Eu sei, ok, tá, beleza. Ele falou que o Felipe falou que acha curioso, eu até queria compartilhar como eu vejo isso. Eu acho apropriado, porque você pode corrigir possíveis injustiças. Ou seja, por que não é 100% de autonomia? Porque você pode contar com que as pessoas que detêm o patrimônio, né, os bens e direitos, estejam fazendo julgamentos injustos. Então não é 100%. Mas por que também não é 0%? É tudo definido pela lei. Porque pode acontecer que esteja causando uma injustiça com quem detém os bens e direitos.
Ou seja, nos 50%, digamos ali, no geral, acaba atendendo todo mundo, né, eu acho. Então, acho legal que seja 50% que tem essa determinação. Então, isso aí, essa discussão que a gente acabou de ter, ela é muito válida para já cedo, como é o caso de vocês já terem digamos assim, uma pastinha na cabeça de vocês de que isso deve ser um assunto para ser estudado, porque hoje em dia, por exemplo, isso já tem muito tempo, é muito comum as pessoas se juntarem e irem morar juntos, sem um tipo formal de parceria. Então, faz uma coisa dessa, compra um imóvel, 2, 3 anos depois, ou briga, ou morre de repente, ou o próprio casal morre. Então, não é nem para passar de um para o outro, mas as duas famílias vão brigar, porque vão falar, por exemplo, eu tenho certeza que ele ou ela pagou e ele ou ela não pagou, entendeu? Então, é um tipo de coisa que dá muito confusão. E a formação de famílias, ela fica cada vez mais plural, mais complexa. Então, na medida em que vão existindo bens, direitos e obrigações, isso é bom ficar bem claro, bem claro. Não, sem contar, professor, que uma coisa interessante também que eu acho que é relacionado é, por exemplo, seguro de vida. Se você não nomeia ninguém no seguro de vida, vai as pessoas auto-intuitivas, né? Aí você pensa, beleza. Só que, pô, você imagina uma situação de uma pessoa que não se dá bem com a família, se essa pessoa aconteceu alguma fatalidade com ela e acionar o seguro de vida, a família vai se livrar de alguém que não gosta e vai ganhar dinheiro. Então, tem que ter essa consciência de, tipo, muito seguro de vida. Na verdade, eu fiz um seguro de vida ontem, se eu não me engano, que a minha empresa, que a empresa que eu estou entrando agora, dá de graça, né, para todos os funcionários. Aí falando, você pode nomear quem você quiser para o seguro de vida. E eu acho que é maneiro que o seguro de vida tem isso. Então, assim, quer botar pode botar amigo, só falta você botar o grau de parentesco. Então, assim, se quer botar parentesco, amigo, tipo, eu odeio minha família. Se eu morrer, eu quero que meus parceiros ganhem dinheiro. Beleza, põe lá o nome dos caras. Então, eu acho que é mais ou menos relacionado com aquilo que você falou de em vida. Cara, em vida, pô, você tá lá na cama do hospital, você pegou uma doença que você vai morrer, tua família não te ajudou nada no processo, mas todos os teus amigos estavam ali do lado. Cara, tenha consciência de pegar esse dinheiro se você quer dar para alguém e dar para os seus amigos, porque vai cair na mão das pessoas que você não gosta. E ninguém é obrigado a gostar de família. Mas, assim, eu gosto da minha família, tá? Eu só falei isso pra... Não sei se eu vou acreditar não, João Pedro. Tanto é que eu botei simplesmente a minha mãe. Então. Não, então, isso que eu ia falar. Eu, quando comecei esse plano de previdência, que eu era mais jovem, tá lá, beneficiário, né, em caso de falecimento. A gente sempre coloca a mãe, né, provavelmente, né, na maior parte dos casos. E aí, depois que você casa, no meu caso, quando eu tive casado, a primeira e agora a segunda vez, eu tiro o beneficiário anterior e coloco outro. Mas se você esquece de fazer isso, você morre e vai o dinheiro para outra pessoa, que não era a sua vontade. Então, isso tem que ser cuidado, assim, anualmente, basicamente, né? É bom a gente ver isso. Essa questão que você falou, professor, é da união estável, né? Ou seja, que acontece muito atualmente, que a união estável é um casamento informal, digamos assim. Sim. Então, a partir de 2 anos, a lei determina que se é configurada união estável com 2 anos ou mais, a pessoa já tem direitos referentes ao que foi adquirido, né, nessa união, enfim, ou da outra pessoa. Então, é uma coisa que muita gente não está atenta e, como você falou, tem causado muita confusão mesmo. É por isso que eu acho, eu cheguei até a comentar com alguém eu não sei se foi da Polícia Federal que mexia com isso, alguma coisa assim, que finanças pessoais, através de um orçamento compartilhado, no caso de uma união estável, como o Vinícius acabou de falar, se tiver algo que você registre a composição dos gastos, então você pode, mesmo com essa questão, demonstrar que ele ou ela não contribuíram para pagar um determinado bem, como um apartamento, por exemplo. E isso pode, por que não, ser usado pelo juiz para falar, olha, embora a lei cubra isso assim assado, está demonstrado aqui que não é o caso. Tá? Mas eu posso estar falando besteira, obviamente, que eu não tenho conhecimento para saber que mesmo que haja esse tipo de demonstração,
o juiz não pode fazer isso. A lei manda que seja passado para o parceiro ou para a parceira. Mas esses registros contábeis, eles, para fins de determinação de pensão, por exemplo, né, são registros que você pode demonstrar objetivamente que ele ou ela contribuíam com 80%, com 20%, com 15%, e isso pode servir de base para a determinação de pensão, se for o caso. Tá? Então, isso aí já passou pela minha cabeça de desenvolver, por exemplo, uma norma contábil, tá? no CFC, CRC, etc., uma norma contábil mesmo de contabilidade pessoal. Caso você queira deixar registros objetivos, você cumpre isso, e, sei lá, manda por e-mail para a pessoa que isso registra, é uma prova objetiva de que a pessoa tomou conhecimento daquilo, né? Alguma coisa assim. Isso é um exagero, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Professor, uma coisa interessante também que tem, por exemplo, eu acho importante o lance dos 50% para a família, assim como o Vinícius falou, mas nos Estados Unidos você pode dar o dinheiro todo para qualquer pessoa que você quiser, o que eu acho bem meio viagem, mas em certo ponto tem algo interessante também, que você pode doar o dinheiro todo para caridade, o que eu acho que isso deveria ser permitido em qualquer lugar do mundo, na verdade, porque você vai pensar que o Jeff Bezos vai ser obrigado a dar 50% do dinheiro infinito que ele nunca vai conseguir gastar para o filho dele, para criar uma geração de pessoas que vão ficar tipo na elite, sentado em tronos e mandando em pessoinhas. Porra, se ele quisesse, ele claramente não quer, né? Mas se ele quisesse dar esse dinheiro todo pro Estado e tal, imagina que favor que ele não faria, né? Normalmente, essa galera vai ficar meio estranho de falar, mas funda uma fundação, né? Abre uma fundação, destina o dinheiro para lá e a fundação segue a vida depois que a pessoa morre e continua gerando benefícios para a sociedade. É o que normalmente acontece. Bom, então... Professor, sobre a questão do testamento também, acho bem importante ressaltar que, por exemplo, a gente vê muito essa questão pelo viés do... Assim, para onde vai o meu dinheiro, e não necessariamente as pessoas veem isso da ótica de, por exemplo, o que a minha família vai ter que fazer após a minha morte. E geralmente o testamento é uma maneira assim, legal de reduzir muito os custos que as pessoas pagam para inventário e tudo mais, e também diminuir também as confusões que podem ocorrer, assim, mesmo que não tenha desavença entre os familiares, na divisão dos seus bens, sabe? Eu acho muito importante o testamento justamente por causa dessas questões. Com certeza, com certeza. Então, a minha ideia aqui é tentar sensibilizar vocês que isso é necessário, entendeu? Então, de repente, já ir treinando para fazer isso, sei lá, ano que vem, daqui a 5 anos, ainda jovem, procura saber qual é o procedimento, porque fazer isso a primeira vez, depois de 50, 60 anos, pode ser uma coisa muito estranha, né? E principalmente que 50, 60, 70, a morte já está começando a olhar para você mais de perto. Então, você já vê que é um tipo de procedimento que necessariamente já está te avisando que daqui a pouco você vai morrer. Então, se você já estiver fazendo isso com alguma frequência, né, você já sabe mais ou menos, já acompanha a legislação, já tem guardado em arquivo algumas leis relativas a isso, entendeu? Então, quanto menos você deixar para a lei, melhor para atender à vontade, né? Isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Para que você faça tudo consciente, digamos. Tudo ou quase tudo, né? Bom, tem um termo chamado holding familiar, tá? E aí tem esse link aqui, se você quiser dar uma olhada. É algo que eu tenho um pouco de restrição, assim, porque isso tem algumas coisas que são interessantes, mas também tem outras que não são muito interessantes, né? Um exemplo simples é você, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo bem estranho. Eu sou dono de uma mega empresa, né? Então, essa separação patrimonial, né, eu faço com que a riqueza saia da empresa para mim, mas pela legislação, por essa questão da holding,
ela só pode vir positivamente. Se for alguma coisa para atingir a mim, atinge somente a pessoa jurídica, digamos assim. Então, digamos, eu tenho um patrimônio, um patrimônio líquido enorme, enorme, e a empresa tem um patrimônio líquido 1/10 do meu, entendeu? Então, essa empresa tem um derramamento de produto químico, ou tem uma frota que atropelou várias pessoas, matou, vai ter uma indenização imensa, entendeu? Essa indenização vai ser restrita só à pessoa jurídica. Ela não passa para o seu patrimônio líquido, por causa dessa holding. Tá? Ou para alguma briga que você tenha na justiça, alguma coisa nesse sentido. Você fica um pouco livre, digamos assim, desse tipo de coisa. Tá? Então, dependendo de alguma má intenção que você tenha, de algum ato, mesmo assim você tem alguma proteção jurídica para te cobrir. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma empresa que tem por objetivo controlar o patrimônio de pessoas físicas da mesma família que passam a ter participações societárias. Então, por exemplo, você tem uma casa muito grande, muito boa, okay? Você é o dono dessa casa. Se você morre, para ela passar para o filho, tem imposto de transmissão. E aí, esse filho herda isso aqui, paga esse porrão de imposto, aí ele morre, tem que passar de novo, mais imposto. Cada passagem dessa, mais imposto. Se você faz uma holding, a casa é da holding, é da pessoa jurídica, da empresa. Então, a pessoa que está viva controla essa holding. Quando ela não quiser mais, ela sai de cena, nomeia outro da família para assumir aqui. Não tem a passagem do patrimônio dessa pessoa física para outra pessoa física. O bem é da holding. Então, a empresa, a holding familiar, é uma pessoa que controla os bens à disposição da família. Quando essa pessoa quiser, ela passa esse tipo de controle para outro. Depois passa para outro. Depois passa para outro. Entendeu? Então, não tem transferência de propriedade dos bens e direitos entre as pessoas. Então, você consegue preservar com muito menos custo financeiro, de tributação, etc., isso daí. Então, o objetivo é proteger os ativos familiares e planejar as regras de gestão corporativa dos sucessores. Isso é um dos aspectos. O outro é aquele que eu falei. Quando você faz uma holding, você, pessoa física, tem um determinado patrimônio e, de repente, uma determinada empresa que tenha algum problema, que tenha que pagar alguma indenização, não consegue atingir você, entendeu? Então, é algo meio complexo, mas é uma sugestão. Se você estiver nesse caminho de acúmulo de um patrimônio vultuoso, né, considerando aí os bens, as obrigações, etc., talvez seja interessante estudar isso aqui, tá bom? Construir um patrimônio não é fácil, preservar muito menos. Transmitir para outras gerações, nem se diga. Então, lembrando daquela questão também, né, do avô para o filho, que é o pai do neto, né, e para o filho desse, que é o neto do outro. A máxima sobre o que estamos falando é o ditado popular: pai rico, filho nobre, neto pobre, que eu tinha deixado claro lá no outro slide. Então, algumas referências. Esse é aquele cara que eu falei que tem a dedicatória no meu livro, e eu vou pegar essa parte aqui desse slide, e na parte do exercício sobre a previdência privada eu vou voltar nesse ponto. Tá? Então, lá no livro dele, que eu gosto muito, esse Seu Futuro Financeiro, tem lá um item que ele chama de tripé da segurança da diversidade na terceira idade. Foi daí que eu tirei também a ideia de tripé da educação financeira, né? Você ter 3 itens para, mais ou menos, gerenciar a sua vida, que é o endividamento, o orçamento e o investimento. Então, essa ideia do tripé, né? Ter poucas coisas para se preocupar. Então, ele sugere que você siga com a sua aposentadoria oficial, a gente não tem como se livrar, porque é um desconto obrigatório, né, nas atividades laborais, é um dinheiro que vai para o órgão que gerencia a previdência, seja você funcionário público ou não, né? Uma previdência complementar, e aí, na época desse livro, que foi quando eu fiz o meu plano de previdência, foi uma influência direta na minha cabeça,
Isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui na aula diretamente, esse cara fez através dos artigos dele e dos livros aos quais eu tive acesso, lá beirando, quando eu estava beirando os 30 anos. Tá? Então, é aí que está a educação financeira, né? É a aquisição de conhecimento. Não necessariamente aquele conhecimento vira alguma habilidade que você tenha. Então, para virar habilidade, você tem que pegar, sorver esse conhecimento e transformar isso em habilidade. Tá? Em alguns pontos, eu consegui fazer isso daí. Então, ele sugere, e naquela época, a previdência privada era um negoção, você vai ver aí que não é tanto agora, tá? Mas era uma coisa maravilhosa, tanto que eu fiz a minha naquele período, ela está dando bons frutos hoje. Né? Quer dizer, o fruto que eu estou querendo dizer é que ela está engordando bastante, ainda não choveu dinheiro na minha conta, não. Está perto já. E o terceiro pé, renda de diversas fontes, voluntárias e alternativas. E aqui está o conhecimento que eu estou tentando fazer você mirar, né, através das aulas de finanças pessoais, para que você entre, por exemplo, na Bolsa ou empreenda de alguma maneira. Entenda o conceito de empreendedorismo da Bolsa também, é interessante, né? Você pode juntar dinheiro para abrir uma empresa, mas você pode juntar dinheiro para se tornar sócio de uma Vale, de uma Petrobras, Pão de Açúcar, Sul América, né, Nike, sei lá, esse tipo de coisa. Tá? Então, você aqui está diluindo um pouco do risco, né, de depender apenas de uma fonte, digamos assim. Né? Então, você está tendo aí pelo menos 3 fontes de renda que você pode gerenciar ao longo da sua vida. É o convite que eu faço para vocês pensarem a respeito. Lá no capítulo 20, considerações sobre heranças e herdeiros. Esse papo que a gente estava tendo ainda agora sobre testamento e tudo mais. Então, assunto não atrativo, foi o que eu coloquei lá naquele slide. É preferível que a gente tome providências, então, uma ideia para que você tome providência é esse alerta que eu estou fazendo nessa oportunidade, dessa apresentação. Tá? Sempre compartilhar a informação com o cônjuge, então não faz sentido você ter um seguro de vida, morrer e o companheiro ou companheira não ter acesso a isso, porque não sabe onde está. Ou sabe onde está, mas não tem a senha. A senha estava no segundo, terceiro celular para trás, né, que você perdeu. Então, essa questão da informação é muito importante. Então, é a tal da pastinha da morte, né? Ou o canto no armário onde você vai colocar tudo sobre finanças pessoais. E todo mundo tem que ter acesso a isso. O cônjuge e os filhos também. Importância do seguro. O inventário pode demorar. Né? Lembrando que previdência privada tem um grande benefício. O beneficiário escrito lá, em até 30 dias, se não me engano, você pega o dinheiro que está lá disponível. Se não me engano, é sem imposto de renda, se não me engano. Tá? Então, é interessante, depois da morte, de uma hora para outra, você vai precisar de muito dinheiro para fazer um monte de coisas. Então, seguro, previdência privada, vão servir para isso. A galera está chegando aí. Observar as diversas formações familiares possíveis. Então, eu não lembro se isso aí está escrito lá no livro ou se foi uma ideia que eu coloquei para complementar. As famílias têm sido muito diversas, né, de múltipla formação. Então, muita atenção para isso. Então, isso está na área do direito de família. Não necessariamente você precisa saber e dominar esses assuntos, mas é interessante, de repente, você ter um livro que fale sobre isso, ou um site onde você possa obter informação. Tá? E, obviamente, também um advogado que vai precisar lidar com isso quando for o caso. Não exatamente sobre fruição, mas mais como na parte da fruição, de você juntar dinheiro. Né? Então, esse Tiago Negro aqui, que é o Primo Rico, vocês devem conhecer, ele dá uma ideia de como juntar dinheiro. Eu vou fazer os exercícios lá da simulação da Previdência e é parecido com isso daqui. Tá? Então, ele tem uma fórmula bem interessante. Se você tem retorno de 3% ao ano, o que você quer de renda, você multiplica por 14, essa é a sua meta. Tá? E por que ele colocou aqui 3%? Porque é um número razoavelmente baixo, né? 3% ao ano.
se não me engano, a média do dividendo das empresas brasileiras na Bolsa de Valores é 3% de dividendo. A média. Tem empresas que dão mais, tem empresas que dão menos. Tá? E aí, para cercar um pouco para cima e para baixo, ele fez também outras 2 simulações aqui com 2% e 4% ao ano. O resultado do montante vai ser o resultado dessa operação vai ser o montante que você vai perseguir. Então, se você quer uma renda de 5 mil, você pega 5 mil, multiplica por 400, você vai ter um valor que vai ser a sua meta. Então, você coloca isso como planejamento, vê quanto tempo você tem, né? A média de anos que vocês colocaram, acho que era 39 anos. Então, a idade que vocês têm agora, mais 39 anos, foi o que a maioria colocou para começar a usufruir desse dinheiro. Então, ele deu um exemplo. Eu quero uma renda de 3 mil, eu pego esses 3 mil, multiplico por 400 e vou ter 1.200.000. Esse 1.200.000 é que é o montante a ser perseguido. Ok? Então, você coloca isso como meta, como chegar em 1.200.000. Aí tem a matemática financeira, que também a gente vai entrar nisso depois. Esse valor paga 3 mil mensais para sempre, ou seja, 0,25% disso aqui. Por que é 0,25%? Eu não sei dizer. Tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, nem a poupança dá isso aqui. A poupança, se não me engano, está dando 0,15%, um levantamentozinho que eu fiz. Tá? Então, você deixando ele na poupança, por exemplo, ele vai dar menos do que 0,25%, ou seja, menos do que 3 mil por mês. Mas tem muitas maneiras de fazer assim, bem mais do que 0,25%. Vamos seguindo. Com a morte, o principal irá para os herdeiros. Então, aquele detalhe que eu tinha falado, tem 2 maneiras de se lidar com isso. Uma é você tirar só o juro, como é o caso que ele está falando aí, e aí você mantém a massa crítica para quando você morrer, alguém vai engolir isso, que pode até ser o próprio banco, se você fizer a previdência privada, ou você usa essa massa de dinheiro para ir se capitalizando aos poucos, e o consumo dessa massa ao longo do tempo também é fonte de recurso. Qual é a consequência? Para esses mesmos 3 mil aqui, usando esse raciocínio, em vez de 1.200.000, você só precisa de 505 mil reais, né? Bem menos que a metade. Então, se você fizer isso na matemática financeira, você torna 504.900, 505 mil, render durante 20 anos 3 mil reais. Tá? Então, tem essa parte de fruição, tem essa variável importante. Você vai ou não deixar herança. Lembrando que é muito comum a gente estranhar isso. Se você ainda não pensou sobre isso, é muito comum você estranhar muito. Como assim não deixar herança? Óbvio que eu vou deixar herança. Né? Eu vejo isso, às vezes, em palestras que eu faço. Tá? A galera se espanta muito. Mas como? Você não quer deixar herança para o seu filho? Por quê? Né? Então, tem toda uma ideia por trás disso. Tá? Então, se vai deixar herança, então, esse raciocínio aqui, ele precisa ser seguido. Você tem que encontrar uma maneira de pegar e tirar fruto dessa massa crítica anualmente ou mensalmente, e você tem que planejar para que isso aconteça. Então, só lembrando aqui embaixo, o 2% e o 4% é o mesmo raciocínio daqui de cima. Tá? Se você tem um retorno anual de 3%, você multiplica por 400. Se você tem um retorno de 2% ao ano, você multiplica por 600. Então, você vai ter que ter um valor, no caso de ter 2%, um pouco maior do que 1.200.000. E se você tiver 4% de retorno, você multiplica por 300. Então, se você tivesse 4%, você vai ter um valor menor do que 1.200.000 aqui. Gustavo Cerbasi tem um conceito de independência financeira, que eu peguei lá no site dele. Né? O que é independência financeira? Aposentadoria precoce. A maioria das pessoas que falam sobre finanças pessoais toca nesse assunto, que a aposentadoria era um assunto que a gente normalmente relacionava a pessoas idosas. Tá? Então, tem essa revista aqui, que por um acaso, lá na época que ela foi lançada, eu era assinante da Você S.A., então essa revista veio para minha casa. Ela está aqui em casa, em algum lugar que eu já procurei, não achei, mas eu ainda tenho ela. Tá? Então, eu lembro bem dessa revista aqui. Então, ele prega muito isso, aposentadoria precoce. É o caso de vocês, se vocês quiserem. Né?
24 anos agora, em média, daqui a 10 anos, 35, no máximo 40. É só você querer. Isso aqui, inclusive, é uma frase dele. É uma questão de escolha você se tornar rico, suficiente, independente financeiramente. Bens e direitos suficientes para deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar não quer dizer que você vai efetivamente não trabalhar. Tá? Você vai trabalhar em coisas que lhe dão prazer, que estejam dentro de um determinado horário interessante para você. Sem necessidade de depender do governo, a maioria das pessoas que mexem com a educação financeira fala sobre isso, para que a gente não dependa do INSS, não dependa da Previdência, mesmo sendo um funcionário público, que tende a ter uma aposentadoria um pouco melhor. Conquista de liberdade, ou seja, projetos, sonhos, lazer. Se você tiver liberdade financeira, você pode desenvolver qualquer tipo de projeto. Eu, por exemplo, especificamente, eu sempre quis ser piloto de avião na minha vida. Ainda hoje eu quero. Né? Isso é algo que só vai deixar da minha cabeça quando eu falecer. Mas ser piloto de avião exige muito dinheiro. Então, ao longo da minha vida, quando eu tinha idade para fazer isso, me faltava muito dinheiro para pensar nessa possibilidade. Então, isso sempre foi um sonho para mim e continua sendo. Né? Se houvesse condição financeira ou econômica na minha juventude, isso talvez não ficasse só no plano do sonho. Então, é sobre isso que ele está falando. Continuar vivendo sem o medo de perder isso no futuro. Ou seja, é um conceito de você não ter que precisar de trabalhar por renda, ok? Ele, por exemplo, no caso dele, ele falou, não pensa de deixar de trabalhar, mas ele trabalha especificamente com coisas de que ele gosta. Eu já vi uma reportagem dele falando sobre isso. Ele dava aulas na FGV, e a gente sabe que quem dá aula na FGV ganha bem, era o caso dele. Mas tinha aulas, e ele citou até que eram aulas específicas de contabilidade, que ele não gostava muito, mas ele ia porque ganhava bem. E aí, quando ele começou a entrar nessa ideia de independência financeira, ele não ia deixar de dar aula na GV, mas ele ia deixar de dar aquelas aulas que ele não queria mais. Então, digamos assim, de um leque de 20 disciplinas que ele lecionava, ele passou a lecionar só 4, digamos, onde ele gostava mais. Então, ele preparava uma aula melhor, ele ficava mais motivado para fazer aquilo. E é disso que ele está falando. Então, tem aqui, o Cerbasi foi capa da revista CA quando estava para acumular R$1 milhão. Naquela época, década de 1990, R$1 milhão era uma coisa assim, muito mais estrondosa do que é hoje. Para mim, ainda é muito dinheiro. Naquela época, era muito mesmo, e você podia dizer que era independente financeiramente tendo R$1 milhão. Há 30 anos, você ter R$1 milhão, hoje em dia, facilmente você teria, sei lá, 25 milhões, 30 milhões. Né? Você imagina. E aí, ligando com o que eu acabei de falar, né? Eu raciocino que para uma pessoa viver tranquilamente, 3 ou 4 milhões já são suficientes. Então, para que pensar em acumular 30? Né? Então, realmente são coisas que a gente tem que pensar, porque isso está no futuro de vocês, caso vocês queiram. E tem uma frasezinha, more money, more trouble. Mais dinheiro, mais problema. Né? De repente, ter mais dinheiro afeta tanto a sua cabeça que a sua família já não vai ser tão suficiente para você. Então, você vai terminar um vínculo familiar para construir outro, e aí, como você tende a pensar que é meio Deus, né? Que você tem muito dinheiro, você pode fazer mais ou menos o que você quiser, aí você termina a segunda família, já vai para uma terceira, porque aquela já estava enchendo o saco. Então, muita atenção para isso, porque se você quiser, você sim pode ter muito dinheiro, isso pode mudar muito a sua vida, inclusive para pior. Tá? More money, more trouble. Atenção para isso. Isso foi próximo dos 30 anos de idade, e ele ganhou evidência nacional. Então, essa revista aqui fez ele ficar muito conhecido de lá para cá, como ele é hoje. Esse advogado aqui, ele tem um site, deixa eu ver se o site dele está aqui. Não está. Ele tem o site de consultoria dele e tem também o YouTube. Esse R aqui é de Ronaldo Gottlieb. Tá? Então, acho que ele é interessante. Ele faz parte de um grupo de educadores financeiros, do qual eu faço parte,
e eu tenho contato com ele. Eu estou num grupo de Zap que ele faz parte. A propósito, tem umas 2 semanas atrás, onde ele fez uma live onde eu era o moderador, né? E fiz considerações sobre o que ele falava, baseado até nesses estudos que eu fiz para lecionar aqui na universidade, na aula de finanças pessoais. Então, eu acho uma boa referência, ele tem muito material lá sobre dívidas e essa parte de sucessão. Então, é uma referência interessante, como eu falei ainda agora. É bom, você não precisa saber tudo, mas você tem que saber onde a informação está. Então, eu aconselho você a guardar esse nome aí, Ronaldo Gottlieb. A propósito, galera, segunda-feira agora, dia 6, eu fui convidado hoje de manhã para, de novo, moderar um evento no YouTube da Escola de Educação Financeira. Tá? Então, vão ser 2 pessoas que vão falar sobre a Bolsa de Valores. Tá? Então, eu vou mandar o link para vocês, se vocês quiserem. É segunda-feira, 19 horas. Tá bom? São 2 pessoas do mercado, se não me engano, que vão falar sobre investimento em bolsa, e eu vou ser a pessoa que vai moderar. Depois eu mando para vocês. Então, ele explica lá. Essa informação aqui eu tirei do site dele. Né? O que é essa sucessão? É a transferência formal de patrimônio. Então, lembrando que eu falei, o patrimônio vai incluir bens, direitos e obrigações, tá? Para os beneficiários. Considerações. Ele próprio falou, é um assunto complexo, não é algo assim que você vai dominar de uma hora para outra. A gente estava vendo aqui, tem muitas dúvidas, tem muitas considerações. Ele fala sobre o testamento, ferramenta jurídica pouco usada no Brasil. Por isso que eu falei para você já tentar ir pensando sobre o assunto, por que não fazer um testamento, mesmo que só para se acostumar com a ideia. Se não me engano, é só você fazer o testamento simples e registrar. Registrou, ele ganha validade jurídica, você guarda em casa. Ok? Não é restrito a pessoas de patrimônio elevado. É o que ele está tentando pronunciar lá no site e nos vídeos. Ele tem muito vídeo também. São vídeos curtos, de 5 minutos, 6 minutos. É bem bacana. E aí ele fala sobre testamentos. Tem o testamento patrimonial, que é... Pô, agora eu não vou lembrar das diferenças, mas o particular, o público e o cerrado. O particular, você faz, se não me engano, faz, assina e não tem o reconhecimento, né? Você guarda em casa, ele é um documento, é expressão da sua vontade, mas ele tem essa característica de ser particular. Ele é público quando você registra no cartório, se não me engano. Ok? E ele é cerrado pelo fato de ser lacrado dentro de um envelope. E aí ele só vai ser aberto em situação de que você vai falecer. Então, quando você falece, é que as pessoas vão ter ideia do que vai estar lá. E tem também o testamento vital, que eu não conhecia. Né? O vital aqui tem a ver com vida. Então, por exemplo, se acontecer de você perder a consciência e ficar vivo por manutenção de uma máquina, e você não quiser essa situação, e não puder expressar isso, porque você vai estar sem consciência, então esse testamento é para isso, para que você se pronuncie. Por exemplo, eu não quero ficar ligado a uma máquina. Então, eu faço um documento, assino, e isso é um testamento vital. Eu falecendo, as pessoas sabem, vêm aqui e já falam, ele falou que não quer continuar desse jeito aí. Então, tenta voltar com ele. Então, não conseguiu, pode deixar morrer, por exemplo. Tá? Então, é para você expressar uma vontade ainda em vida, você não morreu ainda, mas que você não tem condições de falar porque você está sem consciência. Então, é interessante, é uma referência, obviamente não é a única, mas eu aconselho dar uma olhada lá, porque ele vai ter tem livros que ele publica, é bem interessante. Ele está constantemente fazendo lives, tirando dúvidas e tudo mais. Bom, isso aqui é só para dizer que eu acabei essa parte, tá? Então, são ideias que eu pretendo fazer, inclusive a partir de agora, por isso que eu já comecei com essa tarefa de hoje, tá? Eu pretendo obter informação sobre os assuntos que eu lecionei, tá? Então, começou agora com a Previdência Privada, eu já tenho uma quantidade de dados de turmas anteriores, então, tem um determinado estudo já feito com outras turmas, tem esse que eu fiz com um de vocês,
obviamente eu vou colecionando isso tudo. A minha compreensão sobre esse assunto vai aumentando bastante. Tá? Então, a ideia, isso aqui sempre tem no final das aulas de finanças pessoais. Então, aqui eu termino a minha exposição. Eu considero como, digamos assim, a matéria lecionada. A partir de agora, até o final, eu vou fazer alguns eventos, né? Vou chamar pessoas e vou fazer exercícios como esse que eu fiz da Previdência. Tá? Então, a gente tem aí meia horinha para eu mostrar para vocês o que eu fiz em relação ao que vocês mandaram. Vamos ver se eu lembro de tudo, né? Que eu tive que preparar tudo em 2 horas, então deve ter muito erro. Se tiver, por favor, me corrijam, tá? Principalmente quem sabe fazer conta aí com HP, e se puder uma vez ou outra conferir o cálculo. Quando eu era presencial, eu errava muito no quadro, que eu fazia com muita pressa. E foi o caso. Então, ainda dentro do assunto fruição e sucessão, eu bolei esse... Cadê? Esse complemento, tá bom? Então, a ideia é saber que está dentro do fruição e sucessão. Eu passei uma tarefa para vocês, né, uma simulação, eu vou mostrar o que eu obtive de dados, que eu pude trabalhar os dados e elaborar isso para colocar isso sob forma de informação. Tá? E a ideia aqui era fazer um exercício, mas eu nem fiz. Mas eu fiz simulações em cima das simulações que vocês fizeram. Então, esse vai ser o exercício que eu vou apresentar. Vocês não vão fazer exercício, eu vou só apresentar. Em oportunidades futuras, já começando na semana que vem, sim, a gente vai ter essas oportunidades para praticar. Então, eu vou precisar saber, inclusive, cadê? Eu vou estar aqui previsto para a gente fazer na terça-feira, eu vou enviar para vocês exercícios que eu passava para treinar matemática financeira. Então, eu vou precisar que vocês me respondam quem não sabe matemática financeira. Então, eu vou destinar 1 ou 2 aulas para poder ensinar essa parte básica de matemática financeira, e para quem sabe, tenta fazer para ver se a gente acerta aí a prática dos exercícios. Então, hoje o exercício vai ser por minha conta, e eu vou mostrar para vocês o que eu entendi dos números de vocês. Tá? Então, vai ser sobre a nossa simulação, que eu pedi e a turma massivamente colaborou. Quando eu fiz o corte, ou seja, chegou uma hora lá, tipo 1h da tarde, alguma coisa assim, 1, 2 horas da tarde, eu falei, estava chegando ainda informação, né, algumas incompletas. Eu falei, bom, eu vou pegar, vou parar aqui e vou montar, senão não vou conseguir apresentar. Então, eu percebi 17 simulações que vocês mandaram que tinham benefícios vitalícios. Então, eu até nem sabia disso. Na minha opinião, uma conta de previdência com benefício vitalício, ela não existia mais. A minha é disso, a minha que eu estou pagando ainda, ela tem esse perfil. Quando eu entrar na minha data de aposentadoria, que é de 60 anos, até a minha morte, ele vai me pagar, o Bradesco vai me pagar um determinado valor, que eu nem tenho esse valor hoje. Ele costumava me informar, não me informa mais, mas é em torno de um salário mínimo, mais ou menos, até o dia da minha morte. E 26 simulações tinham prazos definidos para o benefício começar e terminar, o que eu acho que é o mais comum. Inclusive, algumas pessoas me mandaram informação sem essa variável, então não tinha como eu usar em algumas coisas específicas que eu fiz, por isso que eu tive que selecionar quem cumpriu todas as variáveis que eu pedia lá no e-mail. Bom, e aqui tem um comentário. Os benefícios vitalícios, essas simulações aqui, olhando pelos olhos da instituição financeira, elas envolvem maior risco, porque ela vai te vender um plano, vocês vejam lá, que tem em torno de 40 anos para pagar. E depois, quem colocou prazo, colocou em média, se não me engano, 22, 24 anos para receber. Então, 60 anos à frente, como é que uma pessoa vai
fazer um cálculo atuarial de modo que possa fazer um empreendimento lucrativo e ainda pagar pensões com todas essas variáveis envolvidas. Tá? Então, isso envolve o maior risco quando tem esse prazo aqui. Quando você tem prazo definido, você tem uma certa limitação de risco. Quando é vitalício, cara, se de repente aí daqui para frente alguém descobre uma determinada droga, alguma coisa assim, que faz com que a nossa vida aumente, sei lá, de 20, 30 anos. Eu acredito que tecnicamente você quebre o plano de previdência. Tá? Então, essa aqui que é a grande pergunta para as pessoas fazerem esses cálculos. Quando é que os clientes vão morrer? Né? Porque quando você tem essa data, essa variável, você completa uma equação de matemática financeira e você pode prever os valores. E aí você vai ver, pela simulação que vocês mandaram, que ele é extremamente ruim para vocês. Né? Por quê? Porque tem todo esse risco envolvido. Então, eu, instituição financeira, tenho que vender para você uma previdência privada e continuar vivo financeiramente, num prazo de muitas décadas para frente. Tá? Então, se você vai começar esse plano agora, vai poupar por 40 anos, e depois ele vai te ele vai te fazer pagamentos ou pela sua vida inteira, ou por 20 e tantos anos, olha quanta, e ainda ter lucro nesse período, tá? Por isso que, no caso do meu plano, que eu estimo que ele vai chegar a 350 mil, mais ou menos, por volta dos meus 60 anos, ele vai me pagar um salário mínimo que é mais ou menos o que daria na poupança. Aí eu penso assim, cara, por que eu vou deixar esse dinheiro no Bradesco, se ele vai me pagar só na poupança? É muito melhor eu pegar esse dinheiro, botar na minha poupança e tirar o dinheiro para mim. Só que ele sabe que a maioria das pessoas que fizer isso vai pegar esse dinheiro, vai ficar olhando para ele lá, 300 mil dando mole, vai pegar esse dinheiro e vai jogar por água abaixo esse planejamento. Tá? Mas ele é extremamente tirano nesse sentido. Ele não vai usar o plano, por exemplo, eu juntei dinheiro e eu achei que esse plano ele iria se descapitalizar para me pagar benefício. Né? Porque o dinheiro é meu, não é do Bradesco. O Bradesco já tirou o dinheiro dele com taxas de administração e de carregamento. Tá? Mas o raciocínio é esse, é uma montanha de dinheiro que vai te dar uma mijadinha de poupança, quando eu morro ele engorda esse dinheiro todo para ele. Tecnicamente é isso. Então, o que você pode fazer? Você pode estudar isso, você vai ver que é muito fácil bater esses planos de previdência, mas você tem que ter disciplina suficiente para juntar e para gastar o dinheiro dentro de um determinado planejamento. Então, o plano de previdência privada deve primar por garantia de pagamento de benefício. Então, como é que ele vai garantir pagamento de benefício sem saber direito quando é que você vai morrer? Então, ele se baseia em um procedimento chamado tábua atuarial. Okay? Então, essa tábua atuarial, ela dá mais ou menos, ela é gerada por cada geração. Né? Então, cada grupo de pessoas que nascem tem a sua tábua atuarial que serve para esses cálculos, ele joga isso daí no sisteminha, então ele diz, você de um determinado grupo que vai viver aproximadamente 98, 103, 75, 82 anos, ele faz as contas, tira o lucro dele e te vende o plano. Por isso, precisam ser conservadores em suas estimativas, porque o primeiro objetivo do plano de previdência não é render, por isso eles não vão render. Algumas simulações que eu fiz em turmas anteriores, a própria poupança batia o plano de previdência. Tá? Então, não é objetivo da previdência ter rendimento. O objetivo dela é garantir pagamento. Ok? Provavelmente, se administrarmos nossos próprios fundos, que é o que eu estou tentando mostrar para você, para fazer, teremos mais retorno. Provavelmente. Tá? Eu diria assim, 99% de chance disso acontecer. O melhor retorno advém em função de não pagar taxa de administração. Quando você deposita dinheiro para a previdência privada, parte daquele dinheiro remunera a previdência. Por isso que eu acho errado o Bradesco fazer isso comigo, porque o dinheiro que vem para a minha conta já vem diminuído do dinheiro do Bradesco. Por que ele não pega esse dinheiro e me dá? Né? Obviamente, eles querem que eu pense que esse dinheiro vai ser devolvido para mim um salário mínimo por mês.
mas o rendimento que esse dinheiro dá é muito maior do que o rendimento, o salário mínimo. Então, fica bem claro que ele vai engolir esse dinheiro, ele vai me dar só a taxa de remuneração muito próximo de uma poupança, que não precisa fazer esforço. Então, você não paga a taxa de administração. Todo o dinheiro que você coloca no investimento, ele é seu. E você não precisa ser conservador na previsão, como ele precisa ser. Esse conservadorismo aqui é que faz com que, tecnicamente, ele garanta para a gente que vai pagar isso lá na frente. Porque quando você fecha um plano com ele, veja bem, você está fazendo um contrato de 60 anos de duração. Isso não é brincadeira. Tá? Quando ele diz lá que vai te dar R$3.000 por mês por 24 anos, cara, ele fez muito cálculo, né? Sei lá se esse cara vai morrer, se esse cara vai viver 150 anos, sei lá. Então, você não vai precisar ter esse conservadorismo, né? E aí, obviamente, mais conhecimento, mais retorno. A gente já viu que alguns retornos próximos de 1% ou mais ao mês são muito viáveis na Bolsa. Muito viáveis. Entendeu? E vocês vão ver aqui que o plano de vocês, que vocês mandaram para mim, no máximo estão remunerando a 0,5% ao mês. Quando estão, né? Então, pelo menos o dobro você consegue. Então, de novo, lembra? Eu falei que eu ia voltar para esse cara aqui, ó. Tá? O tripé da segurança, ó. Renda de diversas fontes voluntárias alternativas. Então, vamos para a nossa aposentadoria oficial, todo mundo vai ter, porque é um desconto obrigatório. Querendo fazer a previdência privada, eu não acho ruim, não, faz, porque até para você ver o parâmetro de que você vai estar, aos poucos, batendo o resultado dela. Tá? Eu não dispensaria. Lembrando que ela tem muitos benefícios, tá? Como esse de que, quando você falece, o seu beneficiário vai lá e saca o dinheiro na hora, sem inventário. Isso, para mim, é muito bom. Do que a gente vai precisar? Daquelas variáveis que eu pedi no e-mail, tá? Dos prazos, que alguns não colocaram, né, que eu mandava o e-mail de volta. Você não falou quanto tempo você vai poupar, você não falou quanto tempo você vai receber o benefício e tudo mais. Obviamente, a gente não teve aula sobre isso, então não tem por que se preocupar com isso também. Então, a gente tem que saber prazo. Tecnicamente, em termos atuariais, isso é chamado de contribuição, que você paga, e o benefício é o que o fundo vai te pagar de volta. Tá? Então, você tem que saber o tempo que você vai pagar e o tempo que você vai colher. Então, fica claro aqui, a gente tem que ter uma ideia de quando vai morrer. Pelo menos para começar essa brincadeira aqui. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma ideia. Como é que eu vou estimar isso? Morte dos pais, dos avós, dos bisavós. Tá? É uma ideia. E o seu estilo de vida em relação a eles. Tá? Eles fumavam e eu não fumo. Ou o contrário, eles não fumavam e eu fumo. Então, você tem como ter uma ideia que vai ser dali para mais um pouco ou dali para menos um pouco. E os valores. Tem pessoas que fizeram simulação colocando um valor inicial, ou não, tá? E todas as simulações tinham pagamentos mensais para fazer. Tá? Então, esses pagamentos de contribuição, o que você paga ao longo dos meses, e os valores que o plano vai te pagar quando chegar a parte do benefício. E aqui está a grande coisa. Qual taxa iremos usar? Essa minha apresentação, com base no que vocês falaram, é para mostrar como que taxa é importante. Tá? Então, a gente tem que saber matemática financeira, está ali na tarefa. Se você não souber matemática financeira, eu tenho que saber para destinar parte da minha aula para isso. Tá? A gente vai ter tem a calculadora financeira grátis na internet, você baixa para o seu celular, é tranquilo, e a gente tem que fazer alguns exercícios para treinar isso daí. Tá? Então, qual taxa eu vou usar? Preciso de conhecimento, ou seja, a ideia dessa aula de finanças pessoais é apresentar conhecimento, entendeu? Aí você vai fazer com conhecimento o que você quiser. Obviamente que o meu conhecimento na transmissão para vocês é muito limitado, né? A minha ideia aqui é mais ou menos mostrar algumas direções, ó, estuda isso, estuda isso, estuda isso. Né? Habilidades, ou seja, pegar esse conhecimento e transformar num conhecimento prático, digamos assim. Eu sei como fazer um planejamento de previdência. Tá? Saber fazer. Ou seja, se eu quiser, eu faço, entendeu? Porque só saber fazer não é bem suficiente. Então, eu sei fazer, mas não faço. Então, quando eu faço, é sinal de que isso é uma habilidade. Eu pego o conhecimento e transformo em prática.
mas posso saber fazer e não fazer. E aí eu preciso da atitude de fazer sempre. Fazer porque é necessário. Okay? Porque eu posso saber fazer, mas não fazer. A propósito, isso aqui está na minha tese de doutorado, tá? Esses 3 aqui, igual literacia financeira. Uma vez ou outra eu falo sobre isso. Um autor lá da África do Sul, ele posicionou no trabalho dele que literacia financeira é conhecimento financeiro, habilidade financeira e atitude financeira. Ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. Saber fazer e ter a atitude de fazer. Então, aqui está HP12C. A gente vai precisar usar isso daqui. Então, eu vou precisar saber qual a tarefa que eu vou passar. Se você não sabe, então você vai responder no e-mail. Professor, não sei fazer isso daí. Aí, a gente vai planejar, dentro desses dias que faltam aí, 1 ou 2 aulas para a gente usar essa calculadora. São essas 5 teclas aqui em cima, ó, que eu vou falar. Tá? E algumas outras de suporte aqui, mas eu tenho que saber o que é o N, o que é I, por que o N e I estão em minúsculos aqui, por que o PV, o PMT e o FV estão em maiúsculos, tá? Então tem algumas questões em relação a isso. Essa calculadora física, ela é cara, em torno de 100, 120 dólares, okay? Mas tem um aplicativo que é grátis, você baixa, vai para o seu celular, e é assim que a gente vai fazer. Então, da amostra total de vocês, não fiz aqui segregação de quem fez correto, quem não fez correto, eu simplesmente botei tudo num pacotão e peguei a média de tudo. Então, na média, vocês colocaram 39 anos para fazer as contribuições. Na média, teve gente que fez depósito inicial, teve gente que não fez, a média disso, R$ 4.500. A contribuição de vocês foi, em média, 582, o que é coerente, que o último estudo que eu fiz era de 600 e pouco. Então, o valor de vocês foi muito próximo, tá? O que diz para mim que, em média, por exemplo, se eu quisesse propor para vocês fazer um plano de investimento, esse seria o valor médio que a turma poderia poupar, baseado em que o que vocês tenham falado correspondam à realidade. Pode não ter correspondido, o que não interessa para a gente aqui agora, tá? Então, pelo menos para alguns, isso aqui deve estar refletindo exatamente um valor que dentro do orçamento de vocês é possível destinar para investimento, o que eu acho um bom valor. Massa crítica, ou seja, a média dos valores que vocês vão poupar lá na frente está em 1.200.000, e, com base nesse valor daí para frente, gastar em 24 anos, um valor de R$ 4.367 em média. Então, isso aí é a média do que vocês informaram para mim. Tá? E aí, a partir de agora, eu tirei quem estava incompleto, juntei um grupo de pessoas que estavam com renda vitalícia e um grupo de pessoas que estavam com renda de prazo definido. Tá? Bom, isso aqui diz para mim o seguinte: taxa de capitalização das contribuições, ou seja, em 39 anos, esse valor inicial mais esse valor por mês, para atingir 1.200, precisa de 0,5% ao mês. Ok? Então, por exemplo, se você for capaz de tirar do mercado financeiro 0,5% ao mês, você não precisa desse mecanismo da instituição financeira para fazer isso por você. Eu achei essa taxa de crescimento de 0,5% ao mês muito alta. Tá? Eu estava esperando que o que a instituição financeira ia dar para você de juro no crescimento ia ser menos de 0,5%. Tá? Mas esses dados aí, se você fizer a conta, você vai achar em torno de 0,5% de crescimento ao mês, que é maravilhoso. Vai dar um pouco acima de 6% ao ano. Isso é muito bom. Tá? Então, eu estou achando que os bancos estão muito, digamos assim, bonzinhos nesse sentido. Mas, obviamente, para ele te dar 0,5 é porque ele está com uma ideia de que ele vai retirar muito mais do mercado para poder te dar 0,5%. E, para fazer esse 1.200.000 pagarem R$ 4.300 por mês, essa massa crítica ela é remunerada a 0,02%. Olha que mixaria. 0,02%. Olha só, a poupança é 0,1%. Os planos de previdência estão remunerando você, nos planos que eles apresentaram, em 0,02% ao mês. Então,
repara, é isso que eu falei da minha previdência. Eu tenho lá um bolo de 300 e tal, tá? Então, ele vai remunerar isso aqui na vida real com muito mais e vai me dar um salário mínimo por mês. Então, por exemplo, ele parte do pressuposto que eu não vou saber cuidar desse dinheiro, e realmente eu não ia saber. Por isso que, de uns 3, 4 anos para cá, eu coloquei na minha cabeça que os últimos anos, antes de chegar o meu saque da Previdência, eu entendesse do mercado financeiro, e isso aconteceu. Ok? Então, eu tenho competência hoje, eu tenho habilidade, tenho conhecimento, habilidade e atitude para fazer o retorno para mim ser maior do que o Bradesco vai me dar. E aí a minha pergunta para você, você acha que consegue taxas melhores nas fases de contribuição e benefício? Cara, eu tenho muita convicção de que isso é muito fácil para você. Então, é muito simples fazer isso. Então, ter um plano de previdência privada tem suas vantagens, tá? Eu concordo aí com o Frankenberg, que eu mostrei ainda agora. Então, é o tripé, um deles é a previdência privada. Faz um plano pagando um pouquinho por mês. Não vai ser ruim, digamos assim. Tá? O ruim talvez seja depender muito dele, fazer uma contribuição muito alta, como essa aqui, de 582. Eu acho isso muito alto. Se você joga isso aqui no mercado de ações, você, cara, explode de dinheiro lá na frente, você vai ver. Tá? Então, você acha que consegue? Sim, eu acho que você consegue. Tá? Agora você também tem que achar. Vamos fazer uma simulação simples, vou correr, senão não vai dar tempo. Se você simular com base nessas variáveis que vocês apresentaram, tá? E você capitalizar 0,8 por mês, então 0,8 é menos de 1. 1 você consegue, já falei, eu estou fazendo mais de 1% ao mês. Tá? Então, 0,8 você consegue. Tá? Então, e normalmente a gente faz uma taxa de crescimento maior do que a taxa de descapitalização. Então, você cresce com 0,8 e decresce com 0,5. Tá? Então, dessa maneira, com base nessas variáveis que eu mostrei aqui, então, veja bem, isso aqui é a média de vocês. Eu estou falando especificamente, por isso que eu pedi os dados de vocês, estou falando especificamente para essa turma. Tá? Você junta não 1.200.000, você junta 3.100.000, ou seja, 157% a mais. Não é esse 57% que é somado aos 100%, que é aquele valor, não. É 157% a mais. Então, usando uma taxa de 0,8, eu estou falando para você, em pouco tempo, meses, pouquíssimos anos, você vai fazer 1%. Tá? Vai fazer 1%, ou mais. Detalhe que você tem que olhar o longo prazo. Não é assim, vou entrar na bolsa agora, daqui a 3 anos eu ainda não estou fazendo isso. Cara, você tem que pensar em 10, 20, 30 anos. Ok? Não há quem vai falar o contrário para você. Bolsa é longo prazo. Bom, então estou mostrando para você que você consegue, com essas variáveis que você passou para mim, fazer um valor bem maior. E qual seria o valor dos benefícios? Em vez de você sacar 4.300, quanto você sacaria? Se você descapitalizasse a 0,5. Lembra que você está descapitalizando aqui a 0,02. Mas se você descapitalizar a 0,5, tá? Você consegue 20 mil reais por mês, e não 4. Ok? Lembrando que eu usei como base os 3 milhões que você terá acumulado usando o 0,8, que provavelmente vai ter uma taxa maior. Não vai ser 3, vai ser bem mais do que 3 milhões. Tá? Então, é bem provável que, em preços de hoje, esse esforço que você demonstrou para mim, foi, assim, eu estou considerando que vocês informaram para mim algo correto da vida de vocês. Tá? Assim, algo que refletisse a realidade. Então, está aqui a realidade de vocês. Entendeu? A turma consegue fazer 3.100.000 em 40 anos. Isso é muito simples. Eu tenho certeza que é mais do que isso. Mas eu estou sendo conservador nessa previsão, porque eu estou dando para você uma taxa que eu sei que você vai fazer mais. Então, estou botando uma taxa um pouco mais baixa para falar, é daí para lá. E esses 3 milhões, você descapitalizando a 0,5%, você faz 20 mil por mês, a preço de hoje. Então, caramba, acho que só isso aqui já está valendo a pena ter feito essa disciplina. Tá?
a informação de vocês, vocês coletaram no mercado o que ele faz, só que o mercado te cobra muita coisa, e você, jogando isso nas ações e nos fundos imobiliários, pô, dá um porradão lá para cima. O que posso fazer diante disso? Então, cara, começa a estudar educação financeira, entendeu? Você tem muito tempo pela frente, você não tem, assim, a urgência que eu tenho de aprender isso com uma certa rapidez. Você tem décadas pela frente para fazer isso. Então, dedica uma parte da sua vida daqui para frente a ter um arquivozinho na sua vida para vídeos, para livros, para palestras, entendeu? Transforma esse conhecimento, organiza ele em habilidades, aprenda a fazer. Então, estou falando para você, abre a conta da corretora e coloca lá R$20, compra 2 ações e um fundo imobiliário. Aprende com isso, com R$20 só, entendeu? E atitude, cara, torna isso aí um hábito. Você precisa saber, você é jovem, você precisa saber a investir, precisa saber investir no mercado financeiro. Vai ter aí a live da segunda-feira. 2 caras do mercado vão falar isso daí. Isso aqui é uma coleta de dados que eu fiz entre janeiro e julho com os investimentos que eu tenho. Tá? Essa moça bonita aqui é minha secretária. E aqui, ó, aqui à direita, é uma reunião que teve ontem aqui no meu prédio. Ó. Eu formei um clube de investimentos aqui. Então, ontem, reuniões quinzenais. Tá aqui no quadro que eu coloquei lá, alguns gráficos e tudo. E a gente está se reunindo de 15 em 15 dias. Estou ensinando essas pessoas todas aqui a investir em fundo imobiliário. A gente vai começar com fundo imobiliário e depois com ações. Tá? Então, olha só. Caderneta de poupança, ó, aqui, perto do zero, o rendimento dele. Começou a subir por causa de inflação aqui. Tesouro direto, ó, às vezes um pouco abaixo da poupança, às vezes acima. Inflação vindo, passa para o Tesouro Direto, Selic, esse tipo de coisa, o Tesouro Direto começa a subir, mas mesmo assim, abaixo do 0,5% ao mês. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Agora, os 3 de cima aqui são os 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e na carteira da minha esposa. Tá? O mais fraquinho aqui é o MXRF, 11, eu já passei para vocês. Tá? Olha o rendimento dele aqui, ó, bem acima de 0,5% ao mês. Lembra, ó? Estou falando de 0,8 com vocês no crescimento, tá? O MXRF está fazendo, não chega a 0,8 não, 0,8 deve ser aqui, nesse laranja, mas está quase lá, ó. Tá? E todos os fundos imobiliários, ó, estão aqui os 3. De um tempo para cá, enquanto a inflação está subindo, o fundo imobiliário está caindo. Ok? Então, MXRF, sabe quanto é a cota desse fundo? R$10. Tá? R$10. Esse é o fundo que eu falei que você pode comprar com uns R$20. Tá? R$10 a cota. Aqui em cima o Tigar, que é esse abóbora aqui, ele rende um pouco mais do que o MXRF, tá? Já quase tocando aqui 1% ao mês, ó. E o mais fera de todos, que tem sido aí de, sei lá, de uns 2 anos para cá, esse HCTR. O HCTR está testando a nossa paciência, tá? Ó. Ele tem, olha aqui quanto ele está rendendo desde janeiro, ó. Perto de 1,5% ao mês. Ó. De novo, perto de 1,5% ao mês. E aqui, ó, mesmo ele caindo bastante, ele ainda está bem acima do 1% ao mês. Detalhe, isso daqui, os fundos imobiliários, são isentos de imposto de renda. Tá? Então, esses proventos aqui são isentos de imposto de renda. Então, aqui está um exemplo de alguém que começou do zero, em 2 anos e pouco, entendeu? Já estou com conhecimento suficiente, de novo, ó, conhecimento, habilidade e atitude, estou passando conhecimento para essa galera que não sabe fazer essas coisas, então precisa, isso inclusive é uma coisa, é um voluntariado que a gente faz lá no CRC, entendeu? Então essas pessoas não sabiam o que era uma corretora, não sabiam a diferença entre ação e fundo imobiliário, estão começando a aprender, estão começando a investir. Agora, dia 8, esse HCTR, onde eles estão investindo também, ele vai fechar a subscrição para pagar dividendo já no dia 15 de setembro. A gente vai ter uma comemoraçãozinha. No dia 15 de setembro, essa galera vai receber os primeiros dividendos dos investimentos dele. E deve estar aqui na faixa de 1,5%. Esse ponto aqui é próximo de 1,5%. Então, isso aí é o que você vai conseguir. Tá? Bom, o exemplo
específico para tirar o efeito da média. Eu peguei um de vocês, não vou colocar o nome aqui, e peguei os dados dele, porque quando eu fiz aquela simulação, está todo mundo junto, então eu tenho um valor médio, mas aí vamos ver um caso específico. Tá? Então, esse cara aqui, ele vai poupar por 48 anos, vai botar 10 mil no início, vai pagar por mês 828 e vai atingir 1.084. Tá? Então, esse plano vai corrigir os proventos dele em 0,24% ao mês. Olha que pobreza. Vou voltar para cá. 0,24 é aqui, ó. Olha onde é que os fundos imobiliários estão. Tá? Então, esse planejamento aqui de um de vocês, que eu nem sei quem é, até tirei o nome, tá? Ele está sendo remunerado a 0,24. E na fase do benefício, uma taxa negativa. Olha só, é uma taxa negativa. Ele começa a render para baixo. Tá? 0,046. É impressionante. Por 15 anos. Tá? Então, é praticamente você multiplicar 180, que são 15 anos, 180 meses, por 6 mil. Vai dar 1.084, mais ou menos. Sem correção, praticamente. Na verdade, ele está tirando dinheiro de você. Ele está tirando dinheiro de você para administrar esse fundo. Isso é loucura. Olha só. 0,00. Olha aqui que eu estou propondo para você. Você se descapitalizar 0,5% ao mês. Que é muito fácil. Eu mostrei aqui, ó. É muito simples isso. Tá? Então, a massa crítica, se você colocar esses 1 milhão numa poupança, ele vai te pagar 1.600 por mês para sempre. Tá? Eu coloquei o VID de juro aqui nos 3, porque eu não sei o que vai acontecer com o Selic, com poupança daqui para frente. Hoje, a média de 2021 é 0,15% ao mês na poupança. Em fundos imobiliários medianos, eles estão por aqui, ó. Você consegue 0,7% ao mês. Com certeza, uma grande quantidade de fundo imobiliário te paga 0,7% ao mês. Uma grande quantidade. Tá? Então, esses 1 milhão que o cara está tirando aqui, 6 mil, já foi para 7.500. Para sempre. Para sempre. Aqui está te pagando por 15 anos só. Você aqui está fazendo 7.500 para sempre. E se você for para o HCTR, que na média desse ano aqui até julho rendeu 1,34% ao mês, isso não é brincadeira, você faria 14 mil reais por mês, em vez de 6. 14 mil reais para sempre. E não 6 mil por 15 anos. É absurdamente diferente. Então, a gente precisa saber isso. A gente precisa saber isso. E não vai aprender assim de uma hora para outra. Você precisa começar. Começa de qualquer jeito. Ah, não tem dinheiro. Coloca 20 reais e começa a entrar para esse mundo. Porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você está fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Você está juntando alguns amigos e está passando o que você sabe. Aí as dúvidas dele vai fazer você estudar mais ainda. Você vai ficar cada vez mais fera nesse assunto. Bom, aqui estão os 17 que simularam para a renda vitalícia. Então, qual é o perfil disso daqui? O dinheiro cresce a 0,56% ao mês. Então, em média, aqui, ó, vocês vão juntar um FV, um valor futuro, de 1.100.000. Ok? Então, como você chega a esse 1.100.000 e ele te paga tudo, um determinado valor, até morrer, é aquele raciocínio que o dinheiro fica parado lá, uma massa de dinheiro, quando você morre, ele engole, o banco engole esse dinheiro para ele. E olha quanto ele te paga por mês, 0,35%. Ou seja, se você pegar 0,35% em cima do 1 milhão, ele vai te dar 3.900. 0,35. Olha aqui quanto você consegue. Cadê? Ai, meu Deus, isso aqui. Olha quanto você consegue. Bem acima de 0,5%. Bem acima. Ele está te pagando 0,35%. Quando você morrer, ele vai pegar e vai engolir esse 1.200.000 para ele. Entendeu? Pega esse dinheiro e gerencia ele, entendeu? Você faz o seu plano. Se usar as taxas para as fases de contribuição-benefício com essas variáveis que vocês falaram para o vitalício, de crescer a 0,7 e decrescer a 0,5, você junta 1,7 milhões e não 1,1 milhões. 600 mil de diferença. E o benefício, em vez de te pagar 3.900, ele te paga 8.700.
Então, essa é mais ou menos a possibilidade de quem fez lá para a renda vitalícia, tá? Que pode pagar em torno de 480 por mês pela média que vocês apresentaram. E os 26 que falaram com determinado prazo, cresce a 0,57, muito parecido aqui com 0,56. Ó. Eles crescem com 0,57. E você pode fazer pelo menos 0,7, 0,8. Pelo menos. Tá? Então, ele te devolve quanto por mês? Nesse 1,47 aqui, olha só que taxa ridiculamente baixa. 0,01. Ele está te remunerando a 0,01 em média por 24 anos. E você consegue, com certeza, acima de 0,5. Não faz sentido você deixar ele fazer isso por você. Não faz sentido. Tem investimentos que são bem tranquilos de você usar, só que você tem que aprender. Começa agora, porque daqui a 5 anos ninguém te segura, cara. Tá? Então, se você usar aquelas taxas que eu falei, de 0,7 para crescer e 0,5 para decrescer, em vez de 1 milhão, você junta 1,5. E em vez de receber 3.600, você recebe 10.200 por mês. Ok? Pelos 24 anos. Não tem comparação. Por que esse 10.200 é bem maior do que esses 8.700 aqui? Porque esse aqui te paga a vida toda. E esse aqui é aquele raciocínio que eu estava discutindo lá no início. Eu uso o dinheiro para sacar ele para mim, em vez de manter ele lá intacto para quando eu morrer alguém ficar com ele. Eu prefiro fazer ele decrescer e a renda vir para mim. É o que está acontecendo aqui. Em 24 anos, esses 1,5 milhão vão desaparecer. E aí, para a gente ir embora, já passei 7 minutos. Cara, isso é muito importante, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante. Se você perguntasse a alguém que tem obtido sucesso na renda variável, pergunta isso agora, para quem você conhece, que já investe na Bolsa há 10, 15 anos. O que ele ou ela teria feito de maneira diferente? Pode perguntar. Provavelmente a resposta vai ser, queria ter tido acesso a conhecimento mais cedo. Porque a pessoa entra na Bolsa 35, 40, 50 anos, no meu caso, depois de 50 anos, aí falo, porra, por que eu não fiquei sabendo disso 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, que é a idade que você está. Não deixa de fazer isso, não. Vê alguém que você conhece, que se deu bem com o investimento, e faz essa pergunta. Procura ver que provavelmente vai ser isso. Cara, eu tinha que saber disso mais cedo. E é onde você está agora. É onde você está agora. Você precisa dar os primeiros passos, tá? Porque o erro é comum, você viu na literatura que eu mostrei, o erro é comum, você vai errar. Ok? Bom, vamos lá. Vou me esgoelar aqui. Está aqui a nossa... acabou, então, o nosso primeiro exercício, tá? Feito por mim. Eu vou passar uma tarefa daqui a pouco no e-mail. Só não garanto que eu vou fazer isso agora, tá? Mas vou fazer isso ainda hoje. É para terça-feira, então a gente tem tempo. Aliás, com certeza não vou fazer isso para agora, deve ser de hoje para amanhã, porque eu ainda tenho que procurar. Eu vou pegar uma lista de exercícios que eu costumava fazer em sala, no quadro, tá? Eu vou mandar essa lista para você, vai envolver esses dados aí de matemática financeira. Então, 2 grupos vão se formar na turma, tá? Um grupo de quem não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é PV, o que é PMT, que tem que inverter o sinal por causa do fluxo de caixa, como é que calcula a taxa. Esse grupo vai falar para mim, professor, não sei, vou reservar, vou fazer uma planilha, vou colocar aqui, não sabe matemática financeira, e a gente vai brincar com matemática financeira, porque você tem que ser bacana, tem que ser uma brincadeira para você aprender. E o outro grupo que sabe fazer, aí treina lá seus conhecimentos para ver se você consegue, são algumas questões de prova, ou questões que eu desenvolvi em sala de aula. E aí, na terça-feira, a gente fala sobre isso. De repente, eu divido a turma. Na terça-feira, quem sabe matemática financeira, e na quinta, quem não sabe, ou o contrário. Eu ainda vou pensar sobre isso. Então, até amanhã, eu vou mandar o exercício para vocês, tá bom, galera? Deixa eu ver se tem alguma mensagem que eu possa responder agora. Imposto de doação, estou sabendo. Tá? Eu esqueci de falar sobre isso, mas sim, tem essa questão. Mas deve ser menor do que depois de morrer. De acordo com os artigos tais, os herdeiros necessários, ascendentes, têm direito à metade do bem da herança.
chamada parte legítima. Por isso que eu não posso, né, como o pessoal me lembrou, não posso destinar mais do que 50%, mas em vida, provavelmente eu possa distribuir o dinheiro do jeito que eu quiser. Mas também tem que ver se volta a continuar a contribuir mesmo com a data de aposentadoria. Ok, isso deve ter sido lá que eu me perdi aqui agora. Então, galera, não tem perguntas. Vou passar a tarefa, vai ser tarefa para a semana que vem. Essas tarefas vão para avaliação. Hoje, essa tarefa para hoje, se você respondeu de qualquer maneira, mesmo faltando coisas, foi computado. Tá? Mas, a partir de agora, eu vou precisar separar quem faz a tarefa bacana ou não. Tá joia? Vou passar essa tarefa, a gente vai discutir na terça e quinta que vem, matemática financeira. Alguém tem alguma pergunta? Sem perguntas? Então, por favor, abre a conta na corretora, começa a investir. É isso aí que está esperando vocês. Eu fiz o exercício com base na informação que vocês me deram. Pessoal, bom fim de semana. Peraí, terça-feira? Terça-feira é feriado. Feriado, professor. É, olha só. E 9 de setembro a gente não sabe como é que o Brasil vai estar, né? Em princípio, se não tiver problema de, sei lá o quê, greve, essas coisas todas, então a aula vai ser dia 9, com base no... Então vai ter bastante tempo para fazer, tá bom? Mas eu acho que até... Oi? O que tem 9 de setembro? O que tem 9? Não, ele brincou, não sabe como é que o Brasil vai estar depois das manifestações ou possíveis voltas do dia 7, o grito dos excluídos, essas coisas. Isso aí. Tá. É isso que eu queria saber o porquê que a gente não vai saber como o Brasil vai estar. Eu entendi. Ah, tá, pois é. Não sei. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Tá? Mas, em princípio, a menos que haja algum tipo de impedimento, poxa, mas a gente é livre para se reunir aqui para cumprir a nossa programação da aula, tá? Então, em princípio, a gente vai discutir esses exercícios na quinta-feira e eu preciso saber que vocês, quem não sabe matemática financeira, eu preciso saber, que aí eu vou bolar um jeito para a gente ensinar pelo menos o básico, tá? E não precisa comprar calculadora, é grátis, aplicativo na internet. Pessoal, bom fim de semana. Pensa nisso que eu falei aí, galera. O futuro de vocês agradece. Um abraço. Boa noite. Professor, tchau, tchau. Boa noite.